Olá, inscritos no canal, bem-vindos aqui para uma aula de divisão envolvendo números decimais. Então, antes da gente começar a nossa aula, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e se você gostar da aula de hoje, deixe o seu like, tá certo? Então, para a gente começar a trabalhar envolvendo aí essa divisão com números decimais, é importante a gente lembrar o que é uma divisão, que ela traz o que? A ideia de repartição ou de distribuição equitativa. E aí, alguns elementos básicos da divisão é bom a gente recordar e lembrar quem que é o dividendo, quem que é o divisor, quem é o quociente e quem é o resto. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar essa divisão com números decimais envolvendo o que? Os dividendo e o divisor. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo. Eu tenho 66 inteiros e 9 décimos, dividido por 3 inteiros. Lembrando que um número decimal é aquele número que tem vírgula e que ele é composto pela sua parte inteira e pela sua parte dos seus décimos, centésimos e milésimos e assim por diante. Então, quando eu tenho aqui, 66,9 dividido por 3, eu preciso compreender essa ideia aqui ainda de que eu preciso transformar esse número que está no formato decimal num formato de um número inteiro. Então, na verdade, vamos fazer a parte prática, que é o que a gente costuma ensinar primeiramente, que eu tenho aqui, 66,9. Vou dividir por 3. Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu vou igualar aqui no meu divisor o quê? Uma casa, tá certo? Para que isso me dê a propriedade de o quê? Eliminar a minha vírgula. E aí, agora eu vou trabalhar com um número inteiro de 669 dividido por 30. E por que isso acontece, Isso acontece porque quando você tem lá, 66,9 dividido por 3, então para você transformar esse número aqui no número inteiro, basta você fazer uma multiplicação por 10. E quando você tem aqui, uma multiplicação no meu numerador, eu também preciso fazer no meu denominador. O que eu faço de um lado da equação, também preciso fazer do outro. Então, aqui eu também faço uma multiplicação por 10. E aí, se você assistir a aula lá de multiplicação de números decimais, você vai conseguir compreender e entender essa questão do deslocamento da vírgula, que é o que eu vou fazer aqui agora, Então, eu vou andar uma única casa, tá certo? Porque em relação aqui ao meu 10, que vai me dar quanto? 669 dividido por 30. Então, por isso que vem dessa questão de que quando você iguala as casas, você pode o quê? Eliminar a sua vírgula, mas na verdade o procedimento que ocorre é esse aqui que eu estou passando para vocês, tá certo? Então, daqui para frente, que eu acredito que vocês já conseguiram compreender, a gente já vai começar a trabalhar e fazer essa resolução. Então, agora eu tenho aqui, Eu posso pegar o 66, que já é maior do que 30, e fazer essa divisão. 66 dividido por 30, que número da tabuada do 30 dá 66, ou chega próximo do 66. Nesse caso é quem? O 2. 2 vezes 30 são 60, e para 66 me faltam quanto? Me faltam 6. Então, agora a gente desce o 9. 69 dividido por 30, mais uma vez, me dá quanto? Me dá 2, porque 2 vezes 30 são 60, e para 69 me faltam quanto? Me faltam 9. Quando a gente estiver trabalhando, com essa divisão de números decimais, eu sempre aconselho o aluno a trabalhar pelo menos com 2 casas depois da vírgula. Em alguns casos, pode ser que o exercício não precise que você continue, mas é legal que você dê continuidade na sua divisão para você conseguir enxergar se ela vai ser uma divisão exata, ou se é uma divisão que realmente vai dar resto, ou ela vai entrar numa dízima periódica, tá bom? Então, aqui a gente vai continuar a nossa conta, a gente vai ver que 9 não dá para dividir por 30, então a gente vai acrescentar um zero aqui, e quando você acrescenta essa casa, para você conseguir fazer a sua divisão, você coloca uma vírgula do lado de cá. Então, agora eu tenho lá 90 dividido por 30, que isso vai me dar quanto? 3, porque 3 vezes 30 me dá 90, e para 90, nada. Então, assim como eu disse lá na multiplicação de números decimais, eu vou dizer aqui na divisão também. É importante você trabalhar com estimativas. Se você estivesse trabalhando com a questão voltada para dinheiro, então você tem lá R$ 66,90 para dividir para 3 pessoas, você já conseguir compreender e entender que essas 3 pessoas não podem ter o quê? Menos do que R$ 20, Porque se você fizer lá, então 66 dividido para 3, vai me dar pelo menos R$ 20 para cada pessoa, porque no caso 20 vezes 3 vai me dar 60.
Tá certo? Então, você já começa a trabalhar com essa questão de estimativas para você começar a trabalhar com esses tipos de valores, tá ok? Então, essa divisão aqui de 66 inteiros e 9 décimos, dividido por 3 inteiros, me resulta em 22 inteiros e 3 décimos, tá certo? Vamos fazer mais um exercício aqui, então. Então, como a gente já conseguiu compreender essa ideia de igualar as casas, aqui eu tenho, né, 2,56 dividido por 8, duas casas depois da vírgula, então eu vou acrescentar duas casas aqui e vou eliminar essa minha vírgula. Mais uma vez, se você estiver trabalhando com dinheiro, pensa que você tem R$ 2,56 para dividir para 8 pessoas, você vai ter ali o que? Centavos para cada uma dessas pessoas que você estiver dividindo os valores, tá certo? Para você começar a trabalhar com essa questão de estimativa. Então, aqui a gente já observa que 256 não dá para dividir por 800, então você pode acrescentar um zero aqui e um 0, desse lado de cá para igualar as suas casas, tá bom? Então, eu tenho lá, né, 2.560 dividido por 800. Então, você sempre trabalha na questão, o quê? De tentativas e erro. Se você lembrar lá da tabuada do 8, que 8 vezes que número que eu posso chegar perto do 25, então você já vai de encontro com 3. Então, você sabe que 8 vezes 3 te dá 24. É um número mais próximo, porque se você fizer 8 vezes 4, você já vai para 32 e já vai ultrapassar aqui a informação. Então, se você fizer 800, né? Vamos trabalhar então com a tabuada do 800. 800 vezes 3 te dá quanto? 2.400, certo? Então, é o número mais próximo que nós temos. Então, eu tenho lá 3 vezes 800, 2.400. E para 2.560 me falta quanto, né? Então, vamos fazer lá. 2.560 menos 2.400. Então, eu tenho 0, 6, 5 menos 4, 1, 2, menos 2, 0. Então, me faltam 160. Vamos continuar aqui a conta, né? 160 não dá para dividir por 800, mas eu posso o quê? Acrescentar um zero aqui e, a princípio, eu não preciso fazer nada aqui no meu quociente, tá certo? Eu não preciso acrescentar uma vírgula, não preciso acrescentar um próximo zero. Eu tenho essa propriedade que me diz que eu posso aqui dar continuidade sem que eu mexa ali no meu quociente nessa situação. Então, eu tenho lá, né? 1.600 dividido por 800, nesse caso vai me dar 2, tá certo? Porque 2 vezes 800 me dá 1.600 e para 1.600 não sobra nada, resto zero, tá certo? Então, esse aqui foram dois exemplos que eu trouxe para vocês envolvendo o que, né? Os números decimais voltado para o nosso dividendo. Agora, eu vou trazer aqui para vocês, então, mais dois exercícios voltado o que? Para o nosso divisor. Então, eu tenho lá, né? 24 inteiros dividido por 0,6 ou 6 décimos, tá certo? Então, aqui na hora de fazer a minha divisão, eu vou fazer da mesma forma, vou igualar essa minha quantidade de casas. Então, eu tenho lá que 24 dividido por 0,6. Então, eu vou igualar a minha casa. Se é uma casa depois da vírgula, uma casa eu acrescento do lado de cá e já me dá a propriedade do quê? De cancelar esse 0, né? Esse zero à esquerda que nós temos. Então, vai ficar o número lá, 240 dividido por 6. Então, eu posso pegar aqui, né, o 24, que já é maior do que 6. 24 dividido por 6, eu tenho 4. 4 vezes 6 são 24. Para 24, nada, desce o 0. 0 não dá para dividir por 6, então, nesse caso, eu tenho 0 também, tá ok? E 0 aqui para poder zerar. Então, 24 dividido por 0,6 décimos, o resultado vai ser igual a quanto? Igual a 40. Então, se vocês começarem já a perceber e a compreender, vocês vão vendo que a divisão envolvendo números decimais, número com vírgula, não é tão difícil. Desde que você consiga ter a compreensão do que é uma divisão e já tem uma certa facilidade de fazer uma divisão simples, com números decimais não vai ser tão difícil assim como parece ser, como muitas vezes as pessoas acham que é. E para a gente finalizar, mais um exercício, então, aqui eu vou envolvendo, né? Então, eu tenho 1.680 dividido o quê? Por 2,1. 2 inteiros e 1 décimo. Então, eu tenho 1.680 dividido 2,1.
uma casa depois da vírgula, então eu vou acrescentar uma casa, tá certo? E aí vou eliminar essa minha vírgula que eu tenho aqui dentro do meu divisor. Então eu vou fazer, né? Eu tenho agora o número aqui de 16.800 dividido por 21. Então eu vou trabalhar com o número 168, que já é maior do que 21, tá certo? E qual é o número da tabuada do 21 que dá o valor de 168? Então, mais uma vez, a gente vai por estimativa, né? Por aproximações de erro. Então, se a gente fizer lá, né? 21 vezes 8, vamos ver. Por que eu tô dizendo vezes 8? Porque aqui eu tenho 16. Então, vamos ver se ele chega próximo, ou se dá o valor exato, ou se a gente tem que reduzir. Então, eu tenho lá que 8 vezes 1 são 8, e 8 vezes 2, 16. Exatamente o valor que eu quero. Então, ou seja, 168 dividido por 21 é a mesma coisa que 8. 8 vezes 21, 168 para 168, nada. E agora desce o zero. Zero não dá para dividir por 21, completa com zero aqui. E zero não dá para dividir, então, mais uma vez, o resto da minha operação. Então, eu tenho que 1.680 dividido por 2,1 é igual a 800, tá certo? Essa é a nossa primeira aula voltada aí para a divisão de números decimais. Eu volto com mais uma aula para vocês aí envolvendo a divisão de números decimais, tanto no dividendo como no divisor, ou seja, eles juntos, tá certo? E outras propriedades que eu posso passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, dúvidas e sugestões, enfim, coloquem nos comentários e a gente se vê na próxima aula, na próxima dúvida. Muito obrigada!